irmãos, vamos abrir a escritura no livro do Apocalipse. Quero ler com os irmãos aqui. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Também capítulo 11, versículos 3 e 4 e 9 e 10. Tá bom? Vamos ler primeiro o capítulo 14, versículos 6 e 7, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 4, e então 9 e 10, que dizem assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. 9 e 10. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que habitam ou os que moram sobre a terra. Quero retomar aqui as considerações feitas na última quarta-feira. Os irmãos que estiveram aqui devem se lembrar, fazendo essa relação entre a mensagem do primeiro anjo, aqui de Apocalipse capítulo 14, com a mensagem pregada pelas duas testemunhas em Apocalipse 11. Considerando que ambos os textos e ambas as profecias acontecem no mesmo período de 3 anos e meio, no período da grande tribulação. As duas testemunhas aqui no capítulo 11 haverão de profetizar durante os 3 anos e meio, exatamente durante o tempo em que a besta estará proferindo arrogâncias e blasfêmias contra o Senhor eterno, o Deus eterno. Ao passo que também nos é dito no capítulo 14, que tão logo as primícias, que são os cristãos, que primeiro amadurecerem, forem colhidos, dar-se-á início à grande tribulação, que consiste exatamente da primeira voz, no capítulo 14, a segunda voz e a terceira voz, que dizem aqui respeito aos acontecimentos que terão lugar durante a grande tribulação. Então, é interessante quando nós colocamos a primeira voz, ou melhor, o evangelho eterno sendo pregado na grande tribulação, ao lado da profecia que as duas testemunhas haverão de profetizar, o que vai, como diz o capítulo 11, que vai atormentar os que habitam sobre a terra. Então quero que os irmãos considerem isso comigo, e eu sei que essa é uma parte do Apocalipse um tanto complexa, mas com um pouquinho de esforço nós vamos conseguir entender essas questões que são extremamente fundamentais e cruciais. Então vejam, capítulo 11 do Apocalipse, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui um período de 3 anos e meio, versículo 3 diz que são 1260 dias. Se vocês pegarem esses 1260 dias e colocarem em mês de 30 dias, vão chegar a uma conta de 3 anos e meio, que equivale aos 42 meses do capítulo 13, versículo 5 do Apocalipse, em que a besta vai proferir arrogâncias. Então, durante esse período, diz a Bíblia que Deus enviará duas testemunhas para pregar. Então, durante a grande tribulação, haverá a pregação, ou que seja a profecia, dessas duas testemunhas, que vai, de maneira geral, atormentar os que habitam sobre a terra. Aí vem a pergunta: qual é a mensagem que essas testemunhas trarão durante esse tempo? Se os irmãos lerem aqui todo o capítulo 11, ou pelo menos os versículos 3 a 13,
em que aqui descreve o ministério profético dessas duas testemunhas, os irmãos perceberão que o texto não é claro, não é específico naquilo que elas profetizam, naquilo que elas pregam. Mas de uma coisa nós temos certeza: o papel dessas duas testemunhas é exatamente testificar acerca do verdadeiro Deus frente à grande blasfêmia que o anticristo trará nesse tempo. Ou seja, o que o anticristo fará? O anticristo, como sendo o homem da iniquidade, que vai operar no final dos dias de apostasia plena sobre a terra, ele vai proferir arrogâncias contra Deus e blasfêmia. Nós lemos também em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10, em 2 Tessalonicenses, né? E também no capítulo 2, versículos 4, 5 e 6, que este homem da iniquidade, ele vai se colocar e se levantar contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Ou seja, o objetivo é varrer da face da terra o nome de Deus e se colocar como sendo Deus. Tanto é que, mediante a morte do anticristo e a ressurreição, com esse grande prodígio, diz a Escritura que toda a terra vai segui-la, admirada daquilo que aconteceu, a população de toda a terra seguindo a besta e adorando-a em face da sua ressurreição. Então, neste momento, que é um momento de apostasia, Deus enviará duas testemunhas para se colocar em oposição à grande mensagem de apostasia e que o anticristo trará sobre a terra. Então, assim como Moisés e Elias, subtendidos, aqui nos versículos 5 e 6, falamos subtendidos porque se entende pelas características, mas não se afirma no texto que serão exatamente eles. Mas a semelhança de Moisés e Elias, que profetizaram em tempos também de apostasia e que foram diante dos reis da terra, no caso específico de Moisés diante de Faraó, de Elias diante de Acabe, para afirmar o verdadeiro Deus contra toda forma de falsos deuses e de idolatria. Então imagine comigo você que no tempo da grande tribulação, a mensagem clara será: não há nenhum Deus fora do anticristo. A ideia é de abandonar um conceito metafísico de Deus, do eterno, criador, espírito, todo-poderoso, para então considerar e apoiar-se tão somente em um homem todo-poderoso que se afirma ser maior do que Deus. Então Deus não pode deixar esse momento sem testemunha de que alguém possa se colocar a favor do eterno, a favor de Deus, e então declarar que só há um Deus verdadeiro. O interessante, não é? E acredito que é o grande diferencial, é que nesse momento não é dito aqui que as testemunhas darão testemunho de Jesus Cristo, que seria basicamente aquilo que nós consideramos o ideal, que alguém pregue acerca de Jesus Cristo. Mas não, elas vão testemunhar, e dar testemunho, no caso, acerca de Deus enquanto o ser eterno, enquanto Criador. Olha aqui para os irmãos perceberem isso, no capítulo 14, versículos 6 e 7. Olhe bem na sua Bíblia. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam, ou aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. O que temos aqui nesse primeiro versículo 6? Aqui o evangelho eterno sendo pregado. Mas veja aqui não diz simplesmente evangelho, diz o evangelho eterno. Nós vamos encontrar na Escritura 3 designações para o evangelho: evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno. Evidentemente só há um evangelho, mas são prismas diferentes do evangelho. Ora, o que é o evangelho? Na sua definição geral, genérica, é a boa notícia de salvação. Deus vem salvar o homem. Agora, quando diz evangelho do reino, essa verdade geral da salvação, ela vai ganhar uma denotação específica. Quando se diz evangelho da graça, ganha uma outra denotação específica.
Quando diz evangelho do reino, diz de um outro aspecto dessa salvação, também específica. É somente na somatória dessas especificações, graça, reino e eterno, é que se pode ter uma compreensão plena do evangelho. Então, quando você fala assim, não, porque devemos pregar o evangelho da graça, é verdade. Vivemos no tempo da graça, temos que pregar o evangelho da graça. Mas entenda, o evangelho da graça não é a plenitude do evangelho, que é o evangelho do reino e eterno também. Os irmãos entendem isso? Então, o evangelho da graça, o que é o evangelho da graça? É o evangelho que anuncia que a salvação não é por meio de obras, e só é possível mediante a redenção que há em Cristo Jesus por meio da fé. Esse é o evangelho da graça. Só que não se esgota, que não se encerra aqui. Porque se o evangelho de Deus se encerrasse nesse aspecto da graça tão somente, qual a conclusão a que nós chegaríamos? Que somente aqueles que viveram no tempo da pregação deste evangelho da graça, que é de Cristo para cá, e não somente esses que vieram de lá para cá, mas somente aqueles que viveram numa região em que o evangelho da graça chegou, é que era possível as pessoas serem salvas. Ou seja, seria um recorte muito pequeno. Isso é muito mesquinho. Considerar que meia dúzia de pessoas, quando você compara com o mundo, né, no tempo e no espaço espalhado, né, é uma multidão muito grande diante daqueles que ouviram o evangelho da graça. É por essa razão que se ouve muitas vezes os cristãos dizendo que só será salvo aquele que receber a Cristo como Salvador, que aceitar a Cristo, que confessar a Cristo. Mas, pastor, mas não é verdade? Bem, há uma certa verdade nisso. Mas se você considerar a população atual da Terra, 7 bilhões de pessoas, e um tanto de bilhões que já foram no passado, né? Nos lugares remotos, em tempos remotos, distantes, a quantidade de pessoas que sequer ouviram falar em Moisés, em Davi, em Jesus, em Paulo, Pedro, João, que nunca ouviram. Estariam essas pessoas totalmente destituídas de uma possibilidade de salvação? Aí no último dia do juízo final, Deus fosse julgar as pessoas, né? Vocês aqui, meia dúzia de gente, estão salvos, cada uma veste branca, uma coroa na cabeça, um par de asa nas costas, para sair voando. E o restante da multidão de pessoas que nunca ouviram falar que existe. Infelizmente, vocês não deram a sorte de terem nascido no lugar certo e no tempo certo. Eu não posso fazer nada, Deus diria, né? Paciência. Vão todos para um tacho de fogo fervendo com enxofre e aquele bafo do capeta na sua vida pelas eternidades sem fim. Pois não, meu querido Neto, boa pergunta, boa colocação. O Neto pergunta assim, mas não é verdade, a Bíblia não diz que todos ouvirão? Não, me parece que há um texto, que talvez seja o mais próximo disso que você falou, que está em Mateus capítulo 24, salvo engano, que de versículo 13 ou 15, alguma coisa assim, está por aí, vocês vão encontrar. Quando diz assim, e este evangelho do reino, 24, 14, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Já viram isso? Já viram? Aí daí surge aquele sofisma, né? O evangelho será pregado em todo mundo, aí Jesus vem. E aí está um problema grave, é um problema de leitura e de critério de significado de termos. Nós lemos, e eu não estou falando do Neto, não, eu falo uma mente, uma forma de pensar cristã evangélica. Nós lemos a Escritura e não temos um critério de entender exatamente o que está sendo dito. Lá não disse, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, e então Jesus voltará. Lá não disse isso. Lá disse, e então virá o fim. Mas o fim não é a vinda de Cristo? Não, não é a vinda de Cristo. Aí eu posso demonstrar pela Escritura que fim é esse a que se trata,
que se distancia da vinda de Cristo em pelo menos 1000 anos. Perfeito? Vamos entender isso aí. Vamos só confirmar o texto. Mateus capítulo 23, ou melhor, Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado, este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os irmãos sabem em quais outros livros está mencionado esse versículo aqui? Essa referência bíblica aqui, esse texto, ele se encontra em Lucas, em Marcos, em João, Romanos. Este versículo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações, então virá o fim. Romanos 10, 18 diz isso? Vamos lá? Romanos 10, 18? Romanos 10, 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Não, eu me refiro assim, esse texto, esse versículo 14, ele se encontra em outro lugar da Escritura ou somente aqui? Somente aqui. E aí aqui é uma coisa bem particular. Quando diz assim, e será pregado este evangelho do reino, nós temos aí um determinante. Este evangelho do reino. Você tem aí um demonstrativo. E aí você, de acordo com as regras da língua, você precisa saber a qual ele se refere. Aí se você for lendo aí os versículos anteriores e mesmo os posteriores, não fala de nenhum evangelho. Está falando do tempo da grande tribulação. Quando você fala assim, olha, se eu falasse assim, Davi, por gentileza, traga-me esta cadeira. Esta quer dizer o quê? Não aquela. Sim ou não? Esta quer dizer não aquela outra. Esta é um específico, é um determinante. Então ele diz, e será pregado este evangelho do reino. A que evangelho ele se refere? Aí nesse caso, quando você lê os versículos anteriores e os posteriores, ele não faz referência imediata a nenhum evangelho. Por que este? Ele quer dizer, não o de Lucas, não o de Marcos, não o de João. Ele quer dizer o evangelho de Mateus. Porque dos 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento, o evangelho de Mateus é o que trata a respeito de Cristo na perspectiva do reino. Porque o de Marcos trata de Cristo na perspectiva de um escravo, em Lucas na perspectiva de um homem, em João na perspectiva de Deus. Ou seja, Jesus é rei, é servo, é homem, é Deus. Então, este evangelho do reino será pregado, então, em todo o mundo. Então, aqui é bem claro que o evangelho que será pregado no mundo inteiro é esse nessa perspectiva do reino, como eu dizia no início, há o evangelho do reino, da graça e eterno, ou pelo menos 3 perspectivas diferentes. Tratando-se da perspectiva do reino, o evangelho do reino tem que ser pregado no mundo inteiro, que é o evangelho de Mateus na sua totalidade. Ou é a súmula, ou o sumo, a essência, a ideia principal de Mateus tem que ser levada, que é acerca do reino dos céus. Não, veja bem, o que diz o capítulo 24 é descrevendo a grande tribulação, o princípio das dores, e do 15 em diante a grande tribulação. E aí nesse meio é dito que este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Aí eu pergunto para os irmãos, quando se dará o fim? Por ocasião da segunda vinda de Cristo? Ou no final do milênio? É a pergunta que nós fazemos. Vamos ver o que acontece quando Cristo vem, e vamos ver, vamos por etapa, colocar 2 pontos. Quando Cristo vem, o que acontece? Perfeito? Vejamos lá. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante. É o momento em que a Escritura relata e retrata a segunda vinda de Cristo. Vi o céu aberto, 19:11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco.
O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerás com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na vinda de Cristo, ele vem como o Rei dos Reis. E ele vem para reinar sobre nações. Não é o que diz aqui? Ele mesmo regerá as nações com cetro de ferro. Então, quando Cristo vem, inicia-se o quê? O seu reino sobre a terra. Não é o que diz aqui no capítulo 20? Olha o capítulo 20. Então sim, seguindo a vinda de Cristo, a vinda pessoal, visível, corpórea, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eu pergunto, o que acontece quando Cristo vem na sua segunda vinda? Começa o reino milenar. Está claro isso para os irmãos? Então Cristo vai reinar de maneira manifesta a todo o universo, a todo mundo, sobre a terra por 1000 anos. Então a vinda de Cristo não instaura o fim. Instaura a última das 4 dispensações, que é o reino milenar. A dispensação antes da lei, dos patriarcas, a dispensação da lei do povo de Israel, então a dispensação da igreja, que é a da graça, e vem Cristo com a dispensação do reino, que é o reino milenar. Perfeito? Com a segunda vinda de Cristo não vem o fim. Cristo ainda há de reinar sobre a terra por 1000 anos. E quando esses 1000 anos do seu reino acabar, o que virá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 e 24. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos por estrado dos pés. O último inimigo a ser vencido será a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então é dito que o fim virá depois que Cristo reinar os 1000 anos e ter colocado todo principado e potestade, todo inimigo por estrado dos pés, inclusive a própria morte, porque o último inimigo a ser vencido será a morte, que será no final do milênio, quando é dito que a própria morte será lançada no lago de fogo. Então, quando virá o fim? No início do milênio ou no fim do milênio? No fim do milênio. Se o fim, de que diz a Escritura, é no final do milênio, então este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim, que é depois do milênio. O que dará a entender é que o evangelho do reino será pregado durante o milênio, tendo os próprios judeus como sendo os sacerdotes
que ensinarão as nações acerca do reino de Deus. Então, não devemos entender jamais que, quando lá diz que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, quer dizer que é a mensagem do evangelho. E ainda que fosse, aqueles que vieram antes de Cristo, eles estariam fora desse plano? Porque todo mundo de um tempo presente, não de um tempo passado. As milhares e milhares de pessoas. Mas talvez o Neto diga assim, não, pastor, eu me refiro mais corretamente ao texto lá de Romanos, capítulo 10. Né? Vamos dar uma olhadinha lá rapidamente? Romanos, capítulo 10. Para tirar essa dúvida, né? De que o evangelho, de que a condição é a pregação do evangelho em todo o mundo. Capítulo 10 de Romanos. Diz assim, olha, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Ou seja, nem todos receberam o evangelho. Esse verbo receber está no passado, ou obedecer, né? No presente ou no futuro? 10:16, mas nem todos obedeceram ao evangelho. É uma referência a algo que ocorreu, que ocorre ou que ocorrerá. Ocorreu. Então fala-se de um evento passado. Não é algo que se diz do futuro. E o que ele está falando do passado? Que nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Não está se referindo aqui àqueles que ouviram no passado? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Então, por toda a terra se fez ouvir a voz de quem? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. A voz de quem? Quem foi que pregou, cuja voz se fez ouvir em toda a terra? Não, Isaías falou, quem creu em nossa pregação. Então, Isaías profetizava um tempo em que iria se pregar, uma voz iria pregar, mas poucos iriam crer nessa voz. Isaías diz, quem creu? É uma profecia. Aí diz no versículo 18, sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A voz de quem? A voz de Deus. E que dia foi que Deus pregou aqui na terra? A voz de Jesus, o Filho de Deus encarnado. Ele veio e ele pregou. E é dito, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, a voz dele, a voz de Cristo. Aí eu pergunto, por toda a terra ouviu-se a voz de Jesus Cristo? Os índios aqui da América ouviram? O que ele quer dizer por toda a terra? Por toda a terra de Israel, por onde ele pregou, na Judéia, ali, aqui, toda aquela região. Então, tendo ele pregado naquela terra, naquele mundo habitável de então, ouviu-se a sua voz, mas nem todos creram. Aqui não está dizendo que o evangelho terá que ser pregado ao mundo inteiro. Aqui está dizendo que o evangelho foi pregado em toda a terra de Israel, naquele tempo, e tendo eles ouvido, nem todos creram. Essa aqui é a questão. Sim, confins do mundo. Vamos ler um texto, muito bom. Ele falou, mas aqui fala confins do mundo. O problema é o que nós entendemos por confins do mundo. Esse é o grande problema. Vamos ler um texto só para poder tirar essa dúvida. Colossenses capítulo 1, versículo 23. O que se entende por confins do mundo? 1:23 de Colossenses. Esses questionamentos são muito saudáveis, viu, queridos? Porque nós temos que compreender, não é? Então, as perguntas são saudáveis, são boas, né, pastor Josué? Mas vamos aqui em Colossenses 1:23 primeiramente. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado. Foi. Em que ano ele disse isso? Só para a gente poder nos situar aqui. Carta de Paulo aos Colossenses foi escrita por volta do ano, deixe-me ver, 60. Por volta do ano 60 da era cristã. Então, 60 aí? Entre 60 e 62, da era cristã. Então, olha o que Paulo afirma
por volta do ano 60 da era cristã. 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado. O evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Como é que a gente vai entender toda criatura debaixo do céu? Os índios ouviram? Paulo foi pregar para os índios aqui na América? Então, quando fala toda criatura, entende-se do mundo de então, aquele mundo antigo e conhecido. O que exclui o mundo remoto, que provavelmente fosse muito maior do que o mundo antigo. O mundo habitável, o mundo conhecido. Temos que entender essas expressões. Porque, do contrário, se fosse válido esse pensamento, então Cristo teria que ter voltado aqui, no ano 60 da era cristã. Se essa era a condição. Entenderam, queridos? Quem entendeu? Deixa eu explicar. Queridos, é o seguinte, a Bíblia é somente os textos. E essas notas de rodapé, essas notas paralelas de referências cruzadas, elas não são inspiradas. Nós não podemos simplesmente confiar que elas estejam sinalizando adequadamente o significado do texto. Certo? Até um irmão me perguntou assim, pastor, eu queria comprar uma Bíblia igual a sua Bíblia é Bíblia Shed? Eu falei, não é Bíblia Shed. Ele falou, não, tá aqui, Bíblia Shed. Eu falei, não deveria ser Bíblia de comentários Shed. São os comentários que é de Shed. A Bíblia é a mesma. Então, eu não recomendo nenhum comentário, nem de Shed, nem de ninguém, nem meu, eu recomendo, de ninguém. Também não tem para recomendar, né? Bem, mas é a questão. Então, os editores da Escritura, da Bíblia, eles colocam comentários do fulano e eles criam referências cruzadas. Então, alguém entendeu o seguinte, se em toda a terra se fez ouvir a sua voz, aí pensou assim, em toda a terra, na extensão plena do planeta, não existiu isso. Não existe. Até hoje não existiu. A pessoa lembrou. Salmo 19. As estrelas falam, tudo fala. Aí fez uma referência cruzada, né? Mas não é a interpretação do texto. Isaías profetizou o tempo em que Cristo havia de pregar, dizendo, Senhor, quem creu em nossa pregação? Aí diz, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. A voz de Cristo que veio, que pregou, né? Ele é o protótipo dos pregadores. Por isso que é dito que, eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É o Filho do Homem, ele próprio, o pregador da palavra. Perfeito? Bem, mas vamos retomar aqui. Por todos os efeitos, a despeito de qualquer entendimento desses textos todos que acabamos de falar aqui, uma coisa é certa. Uma multidão muito grande de pessoas espalhadas no tempo e no espaço são privadas de ouvir o Evangelho da Graça do modo como nos foi anunciado e nos é apresentado nos 27 livros do Novo Testamento. Esta é a grande questão. Então, imagine só que se você conceber que o Evangelho ele se resume e se esgota nessa acepção Evangelho da Graça, nesse sentido, crer em Cristo, morto, crucificado, ressuscitado, né, para a salvação, então será um número ínfimo diante de todos os seres humanos espalhados no tempo e no espaço da história. Perfeito ou não? E aí, eu quero dizer com isso, eu quero afirmar com isso, que o Evangelho de Deus não se esgota em Evangelho da Graça. Existe um outro aspecto do Evangelho chamado Evangelho Eterno. E é possível que se prove na Escritura. Até porque aqui em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, é dito que durante a grande tribulação, ouvir-se-á uma voz de um certo anjo quer dizer mensageiro, eu acredito piamente que será aqui as vozes das duas testemunhas, anunciando ao mundo de então o Evangelho Eterno. Agora, pastor, o que é o Evangelho Eterno? O que é o Evangelho Eterno? Aqui está, versículo 7, 14 e 7 Apocalipse, dizendo, 2 pontos. Então aqui nós temos o conteúdo do Evangelho Eterno, que diz assim, temei a Deus e dai-lhe a glória,
pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, qual é a grande pregação durante a grande tribulação? Qual é a grande pregação? Qual é a grande mensagem? Quem sabe? Talvez seria assim: olha, pessoal, todos vocês, povos da terra, entendei, ouvi, vocês devem receber a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de vossas vidas. Não é isso que diz o texto aí? O que o texto diz então? Temei a Deus. É um voltar o olhar, o coração, o entendimento a Deus enquanto ser eterno. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, isso está em oposição a quê? Olha o versículo 9 do capítulo 14. Olha o que o evangelho eterno faz oposição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão. Opa, se alguém adora... Então é possível que muitos adorarão a besta nessa época? Então, quando o mundo inteiro estiver adorando a besta, qual é a mensagem de Deus? Temam a Deus e dê a Ele a glória. Adorem a Ele, não ao anticristo. Adorem ao eterno. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Os irmãos entendem? Então, essa pregação que converte o coração do homem ao eterno, ao Deus eterno, ao Criador, que não traz nessa acepção a figura do crucificado, nem do ressurreto, mas é um voltar à adoração simplesmente a Deus, numa relação de oposição à adoração ao anticristo. Este é o evangelho eterno pregado nesse tempo. Até porque, referindo-se ao evangelho da graça, né, o início da grande tribulação se determina pelo fechamento da porta da graça. Não há salvação, segundo o evangelho da graça, nesse tempo. Pastor, e qual que é a diferença entre evangelho da graça e evangelho eterno? Muito bem. É aqui que se instaura novos conceitos que são da Bíblia. Eu falo novos porque não se ouve comumente pregar essas coisas. Então, para essa geração é novo, mas não novo para a Escritura. É que o Senhor salva as pessoas, e essa salvação de Deus, ela tem pelo menos dois aspectos cruciais. O primeiro, o que nós conhecemos, é o evangelho da filiação, que gera filiação, que gera filhos de Deus. O outro, que é o evangelho também da salvação, mas que restaura as pessoas a uma condição adâmica antes da sua queda. Pastor, entendi nada. Qual é a diferença? Olhe para mim por um momento. Deus criou Adão no jardim. Como é que ele era? Forte, saudável, não é? Ele morria. Não havia morte, dor, lágrima, angústia. Ora, ele era um homem perfeito, criação perfeita, livre de qualquer consequência do pecado, porque ele não havia ainda pecado. Portanto, um homem dentro da eternidade com Deus, mas que não participava da natureza divina. Não se pode falar, no sentido essencial da palavra, que Adão e Eva eram filhos de Deus no aspecto orgânico. Só se pode considerar filhos, porque foi criado por ele, nesse sentido. Mas não no sentido como se refere a Jesus Cristo e a nós, os crentes do Novo Testamento. Querem ver uma coisa? Em João capítulo 1, né, versículo 12, diz assim, olha: mas a todos quantos o receberam, a todos que o receberam, porque muitos naquele tempo não o receberam, diante dele, viram-no e rejeitaram, não quiseram, não foi? Mas também há muitos que não receberam, porque sequer nunca ouviram falar. Viveram distante, não ouviram, não tiveram acesso. Não tem esses, não? Então, mas a todos quanto o receberam, esses que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade
nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse texto se refere a um nascimento divino. Capítulo 3 de João vai dizer aqueles que nasceram do Espírito, nasceram do alto, nasceram de Deus. Então essa salvação da filiação, que é pregado pelo Evangelho da Graça, anuncia que aqueles que creem em Jesus Cristo são feitos como Jesus Cristo. Tornam-se filhos. Tanto é que entra aquela grande verdade. Jesus, quando veio na sua encarnação, ele veio como filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho o quê? Unigênito. Então só havia ele. É único. Depois da sua morte e ressurreição é dito que Cristo se torna o filho o quê? Primogênito. Porque com a sua morte e ressurreição, muitos filhos à sua semelhança são gerados. E agora ele é o primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Romanos 8, 29 diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então a salvação que nos é anunciada, que nos é concedida pelo Evangelho da Graça, em crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo, em recebê-lo, é uma salvação não somente dos efeitos do pecado, não somente do problema da morte, não somente da corrupção, não somente do lago de fogo, mas é uma salvação que nos eleva ao status de filhos, organicamente falando. Não somente a posição de filhos, porque se entende comumente a filiação enquanto uma posição. Sim, é uma posição. Mas mais do que posição, é o fato de sermos nós constituídos filhos. Até João chegou a dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, que nós somos de fato filhos de Deus. Ou seja, dizer que somos filhos de Deus é um fato. Não é apenas uma consideração, não é apenas uma posição ou mera posição, mas é um fato orgânico. Aqueles que creram em Cristo, segundo o Evangelho da Graça, são feitos filhos. Essa verdade está muito claramente revelada em João 14. Lá já fala assim, olha, Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração. Lembra? Ele dizendo para os discípulos, credes em Deus? Crede também em mim. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Então, primeiro entendimento. Na casa do Pai há muitas moradas. E ele diz, eu vou preparar para vocês um lugar. Então, ele não disse que iria preparar moradas. Construir uma morada, uma cidade. Então, na casa do meu Pai há. Se há, a casa do Pai já existe, ou não? Agora, ele vai preparar um lugar para nós nesta casa. E o modo de ele fazê-lo é a sua morte na cruz que nos garante um lugar nessa casa do Pai. Resta saber que casa é essa. Qual é a casa do Pai? Aí você vai para o enterro da irmã fulana, do irmão Beltrano. Chega lá, você vai ouvir o padre ou o pastor, ou sei lá quem é que vai falar, dizendo, o Senhor levou nossa irmã, e agora ela está lá na casa do Pai. Como se a casa do Pai fosse o céu. Nós temos que pensar isso de uma maneira geral na Escritura, completa. O que é a casa do Pai? Mas se você perguntar a Escritura, primeiramente você vai encontrar, por exemplo, Isaías 66, versículos 1 e 2, fala assim, olha, o próprio Deus dizendo, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Essas primeiras expressões são ditas para demonstrar a grandeza dele. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Aí vem uma pergunta, que casa vocês vão edificar para mim? É para pensar. Aí ele diz, e qual é o lugar do meu descanso? É para pensarmos isso. Bem, se você continuar perguntando na Escritura, ela dirá em Êxodo 25:8 o seguinte, Deus dizendo para Moisés, faça-me um tabernáculo, um santuário, para que eu possa morar, para que eu possa habitar no meio dos homens. Aí Moisés construiu aquele tabernáculo no deserto, que quando então chegar a boa terra de Canaã, o povo de Israel, foi substituído pelo templo de Jerusalém.
E naquele templo de Jerusalém, Jesus entrou dizendo assim, olha, não façais da casa do meu pai, ó, casa de negócios. Lembra que Cristo falou? Na casa do meu pai há muitas moradas. Agora ele diz que aquele templo de Salomão, ó, não façais da casa do meu pai. Então, peraí. Então, se o templo é a casa do pai de Jesus, e ele disse que na casa do pai dele tinha muitas moradas, então deve ser no templo de Jerusalém. Então Edir Macedo está certo. Reconstruindo o templo de Salomão, porque nós temos que ter nossas moradas lá dentro. Vai lá reivindicar sua morada para ver o que ele vai dizer para você. Nem convidado você foi. Né? Nem os membros dele foram convidados para a inauguração. Só a Dilma, os deputados. Bem, então, se Jesus disse que o templo de Salomão é a casa do pai, não façais da casa do meu pai casa de negócios. E agora ele diz que na casa do meu pai tem muitas moradas. Bem, até então, eu penso que a casa do pai, onde tem moradas, muitas, é o templo de Salomão. Só que... E isso é porque nós estamos... quando a gente pensa um assunto, nós temos que ir por etapas, né? Jesus disse, não façais da casa de quem? Do meu pai, casa de negócios. Quem falou foi Jesus, não foi eu. No outro momento, ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Como entender isso? Aí temos que ler um texto que vai resolver esse problema. Perfeito? João capítulo 2, rapidamente. Hoje o estudo está tudo remendado, né? Não está? João 2. Esses temas assim, truncados, costumam fazer assim mesmo. Para entender, dá um trabalho, né? João capítulo 2, versículos 19 a 21. Diz assim. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Agora ele fala para o povo judeu, ó, vocês podem destruir esse santuário, esse templo, aqui ele chamou de casa do meu pai, e eu em 3 dias reconstruí-lo-ei. 3 dias. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Olha, onde é que está a saída aqui? Versículo seguinte, 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Neste caso, o templo de Salomão, ele transita para a era do Novo Testamento agora, sendo ele apenas uma figura da verdadeira morada de Deus. A casa de Deus não é mais o templo de Salomão. A casa de Deus agora é uma casa viva. O próprio Jesus, ele fala que o santuário era o corpo dele. Ele é o primeiro dessa casa de Deus. Uma casa viva, uma casa movente. Este homem Jesus, esta humanidade, era a habitação de Deus. De sorte que agora, a igreja de Jesus Cristo, todos os que creem no seu nome, constituem, juntamente com ele, esta casa de Deus. Nós vamos encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, vós sois santuários de Deus. Efésios 2, 20, e todos vós como pedras, e todos vós, não melhor, desculpe-me, Efésios 2, 20, sois edificados sob, como é que diz o texto, querido? Me ajuda aí. Edificados, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o versículo 22 diz que nós somos então edificados uma casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vós sois a casa de Deus. Hebreus 3:6, a casa de Deus. Então o Novo Testamento todo nos confirma, nos afirma que agora, nessa nova dispensação da realidade do Espírito, a casa de Deus são pessoas. É um templo espiritual. Entendem isso? Então quando Jesus fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, é porque a casa de Deus, que é a igreja, tem muitas moradas. Cada um de nós somos uma habitação. Cada um. Habitação de Deus, habitação de Deus, habitação de Deus. Tem muitas moradas, ó. Habitação de Deus, habitação de Deus, habitação de Deus. Por isso que essa igreja, no estado de glorificada, quando
é mostrada a João na ilha de Patmos, na sua visão, é dito que ela é uma cidade de ouro. Porque a igreja glorificada, a noiva do Cordeiro, é representada por uma cidade. Porque uma cidade é constituída por muitas casas, por muitas moradas, por muitas habitações, por um conjunto de habitações. É uma cidade. Nesse sentido, Jesus fala assim, olha, para que vocês tenham um lugar nesta cidade, para que vocês sejam uma morada na casa do meu Pai, eu preciso ir à cruz e morrer pelos vossos pecados. É a morte de Cristo que constrói esse caminho e esse acesso a essa habitação para que nós possamos nela ser uma habitação de Deus. Aí você fala assim, pastor, beleza, entendi. Só tem um detalhe. Lá diz que na casa do Pai há muitas moradas e ele iria preparar um lugar, dá a entender que eu é que vou morar, não eu que serei morada. Não dá esse sentido? João capítulo 14. Vamos ver que lugar é esse que ele iria preparar para nós. Vou preparar-vos um lugar. Capítulo 14, versículo 3, ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha o que ele diz, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, ele iria conseguir para nós um lugar onde ele naquele momento estava. Onde eu estou, estejais vós também. Onde é que ele estava? Estava na frente dos discípulos, conversando. Não, ele falava de um lugar espiritual no qual ele estava. Versículo 10 diz assim, não crês que eu estou no Pai? Ou seja, ele diz, eu vou para o Pai e eu vou preparar no Pai um lugar para vocês, para que onde eu estou, isto é, no Pai, vocês também estejam. Então, essa salvação da filiação, pelo Evangelho da Graça, é nos levar para dentro do Pai, para morar nele, ao mesmo tempo em que nós somos morada dele, ele habitando em nós e nós habitando nele. Fala-se aqui de uma habitação mútua. Nós nele e ele em nós. É por isso que no Apocalipse, quando fala dessa concretização final da filiação, nós habitando em Deus e Deus habitando em nós, você vai encontrar dois textos interessantíssimos. Primeiro diz, nela, na cidade, que é a igreja glorificada, diz, nela eu não vi templo. Não vi templo. Ou seja, onde é que nós vamos adorar? Não tinha templo nela. Não vi templo porque o Senhor é o seu templo. Então Deus é um grande templo onde nós habitamos, onde nós moramos. E ao mesmo tempo se diz da Nova Jerusalém, eis o tabernáculo de Deus. Ela é tabernáculo, ela é templo. O Senhor é o templo dela e ela é o templo de Deus. Razão porque essa verdade, ela é simbolizada na Bíblia pelo casamento de um homem e uma mulher. Efésios capítulo 5, versículo 29 e 30 e 31, quando ali Paulo compara, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então o marido Cristo sendo representado pelo marido, e a mulher noiva sendo representada pela igreja, ou vice-versa, ou melhor, a igreja representada pela noiva. Mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como a igreja ao Senhor. Aí ele vai dizendo, marido, Cristo. Mulheres, igreja. Vai comparando, né? Aí chega no 31, ele diz, grande é esse mistério. É o 30? 32? Diz, grande é este mistério, no 32. Ou seja, o casamento de um homem com uma mulher. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a... Que mistério é esse que é grande, que ele diz? É o versículo anterior. Por isso deixará o homem
a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só. Esse tornar-se uma só carne no casamento é o grande mistério que se refere a Cristo e à igreja. E esse tornar-se carne é chamado de coabitar. Já ouviu esse termo? Pastor, que palavra feia. Está falando de coabitar? Coabitar é fazer coisa. Não tem nome mais apropriado do que esse, queridos. Porque já pararam para pensar que a palavra coabitar, que tem esse sentido, é verdade, mas que significa literalmente habitar mutuamente? Co não é mutuamente? Habitar é habitar um no outro. Nós nele e ele em nós. Os santos salvos pelo Evangelho da Graça, nessa concepção de filiação, eles se unirão a Deus de tal forma que serão um com Deus. Por isso a metáfora lá, né? Ou que seja a figura da videira, eu sou a videira, vós os ramos. Por isso a figura da noiva, uma só carne. Por isso a figura do edifício, que nós somos as pedras, mas ele é a pedra angular, ele é a pedra de fundamento, é a pedra de remate. No final é um só. Corpo de Cristo, nós membros dele, formando um só homem com ele, um novo homem. Então, a salvação que se prega do Evangelho da Graça é esse evangelho, essa salvação orgânica que nos une em vida e natureza com Deus. Isso é um grande privilégio. Então, de fato, somente aqueles que creem na pessoa do Filho, credes em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai habitar nele, morar nele e ele em nós, senão por meio de Cristo. Somente estes serão filhos plenos nesse sentido próprio da palavra. Agora, isso não significa que outros que não ouviram estão destituídos de salvação. Adão, eu falava, antes da queda, ele não participava de Deus, não era filho de Deus, não tinha essa vida divina nele. Ele era homem, meramente homem. Tanto é que é dito que eles foram expulsos do jardim para que, não estendendo a mão, comesse da árvore da vida e comendo vivesse eternamente. Ou seja, ele não era participante da vida eterna que é Cristo Jesus. Não era participante. Mas era um homem sadio, antes do pecado, me refiro. Um homem normal. Então, a Bíblia fala do Evangelho eterno enquanto a salvação de Deus para muitos que não passaram pelo Evangelho da Graça, para restaurá-los a uma condição adâmica antes de sua queda. Então, nesse caso, haverá pelo menos dois grupos de salvos. Uns que são salvos pela filiação e, portanto, filhos de Deus, e outros que, sendo salvos do lago de fogo, viverão sobre a terra como homens sadios, bons, normais, mas que não participam da vida divina. E é possível verificar isso na Escritura em vários momentos aqui. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Bem, para quem não sabe, aqui é o relato do juízo final. Nós chamamos de o julgamento do grande trono branco. Qual é a grande particularidade, característica desse juízo de Deus, juízo final do grande trono branco? É que desse trono só participam os mortos. Os irmãos verão, no versículo 12 fala assim, olha, vi também os mortos, olha aí, ó, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então esse julgamento é próprio dos mortos. Mas de quais mortos? Bem, será que se trata dos cristãos que morreram estarão aqui? Não,
Porque os cristãos haverão de ressuscitar e ser arrebatados com os vivos para o encontro do Senhor e serão julgados no tribunal de Cristo, que é um tribunal somente para a igreja. É o bema, é um tribunal familiar, segundo consta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, os cristãos salvos em Cristo não participam desse julgamento do trono branco. Eles participarão do tribunal de Cristo, que é um tribunal próprio só para a família de Deus, dessa filiação. Agora, todos os mortos, então, fora da igreja, estão aqui. Todos aqueles que morreram no passado, as tribos distantes, os povos da antiguidade, todos serão julgados aqui, ó, no grande trono branco. E as nações, que não é igreja, mas os vivos, que não é igreja, que estarão sobre a terra, na ocasião da vinda de Cristo, serão julgados no trono de glória. Veremos isso lá em Mateus capítulo 25, a partir do 31. Então, assim se classificam os julgamentos. Os cristãos, sejam eles mortos ou vivos, no tribunal de Cristo. Perfeito? Aqueles que não são igreja, mas que serão vivos na terra, por ocasião da vinda de Cristo, serão julgados no trono de glória, Mateus capítulo 25, 30 em diante, ou 31 em diante. E os mortos, todos, desde Caim, aquela turma toda, aquela turma da pesada lá de trás, todo mundo, os maias, incas, astecas, quem mais? E todos os povos, todos os que morreram, todos. Aqui, ó, no juízo final. Aqui eles se encontram. Então nós fizemos um rodeio bem grande para chegar bem aqui, um lugar tão simples. Quando os mortos todos serão julgados. E como é que o Senhor vai julgá-los? Olha aqui no versículo 21, no capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Está todo mundo lá, a turma toda lá. Esperando. Então, se abriram livros. Essa é uma linguagem meramente humana, né? Não pensa que Deus vai chegar lá com os anjos, com os livros lá. Porque se Deus é maior que os homens hoje em dia deixaram os livros para ficar com os e-books, né? Computador, na tela. Jesus com os papéis lá. Tanta árvore que ele cortou para fazer aquele papel no céu. Nada de livro. Agora, se entende profeticamente que esses livros que se abrem são os corações. Porque se lê nos corações as intenções, né? Os pensamentos e propósitos. É no coração que se lê. Deus não lê em livro, Deus lê nos corações. Então se abriram livros. Ponto. Aí vem aqui, ó. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. Isso aqui é de se estranhar. Espera aí. Se a igreja de Jesus Cristo já foi julgada no tribunal de Cristo e não participa desse julgamento, porque esse é dos mortos de todos os tempos, a pergunta é, por que nesse julgamento abriu o livro da vida? Porque até então se pensava o quê? Somente um crente da Assembleia de Deus tem um nome no livro da vida. O católico não tem, o batista não tem. Ninguém tem, só os crentes mais... que para viver não tem mais nenhum motivo, porque já morreu há muito tempo. Não faz mais nada. Acabou, a vida dele acabou. Ele morreu, morrido. Acabou-se. Nem na casa do parente vai mais, porque o parente é incrédulo, vai para o inferno. Aí fica lá triste dentro de casa. Por isso que os maridos ignorantes com a mulher em casa, porque é um tédio. Não vai no parque porque é pecado, não vai no cinema porque é pecado, não vai onde vai mais? Não vai mais lugar nenhum mais, é só casa, igreja, e aqueles cultos que não acabam nunca. Aquela pregação longa que não fala nada no final. Gente, que coisa. Ai, dá uma angústia no meu coração tão grande saber que eu vivi assim a vida toda. Até o dia que eu encontrei com a graça de Deus. E ela me libertou. É verdade, queridos. De repente se abre aqui o livro da vida. Estranho.
Para que o livro da vida? Se nos disseram que o livro da vida só constava o nome dos salvos em Jesus. E aqui nós temos os mortos. É porque Deus, e aqui fala-se numa linguagem antropomórfica, meramente humana, Deus traz o livro da vida para saber quantos desses mortos não têm seu nome escrito para entrar para a eternidade. Essa é a razão. Mas vamos ver se o texto diz isso mesmo. Continua lendo. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Para quem não sabe, esse julgamento, sobretudo, esse julgamento é segundo as obras. Estranho, né? Mas é. Está aqui escrito. Ó. Bem, vamos ler, né? Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. Até os mortos que estão no mar serão entregues. Lembrando que não são os que morreram no Titanic, tá? Porque os mortos que morreram no Titanic, suas almas não estão no mar, estão no Hades. Aqui, no tempo oportuno, nós mostraremos que se refere aos demônios. Mas no tempo oportuno. Deu o mar aos seus mortos que nele estavam. A morte e o além, agora entrou o Hades aí, ó, a morte e o Hades, entregaram os mortos que neles havia. Então, há mortos no mar e há mortos no além, no Hades. E foram julgados um por um, segundo as suas... Deus quer julgar as obras deles. Versículo 14. Então, o que aconteceu? A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O texto que deve causar uma grande ira na maioria das pessoas, sobretudo os chamados cristãos evangélicos. Porque me parece que se o texto vem dizendo, os mortos, pequenos e grandes foram julgados. Então a impressão que se dá é que no cantor fala assim, então foram eles lançados no lago de fogo. Não é o que vem na cabeça a primeira coisa? Mas não, quem é lançado aqui, quem é? É a morte e o inferno. Não foram eles. Pastor, mas e eles? Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse que não foi achado, foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu pergunto, haverá pessoas nesse julgamento cujos nomes estarão no livro da vida? Sim ou não? Eu pergunto, será maior o número dos que estarão? Ou maior o número dos que não estarão no livro da vida? Será maior o número dos que estarão escritos ou dos que não estarão escritos? Eu digo, maior é o número daqueles cujos nomes estão no livro da vida. Portanto, maior o número de salvos aqui. Aí por quê? Por quê? Pastor, você está muito bonzinho. Não é que eu sou bonzinho, não. É o texto que está dizendo. Olha o que diz o texto. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida. Então nós temos aqui o quê? Uma dúvida. E se alguém, né? Esse se não gera dúvida? Mas a dúvida não é, a dúvida não é se alguém foi achado. E aí, pessoal, achou alguém? Não sei. A dúvida é, gente, e aí? Alguém ficou de fora? E se alguém não foi achado? Onde é que está a dúvida? Hã? A dúvida é, pessoal, e aí? Ficou alguém de fora? Ficaram um bocado ali. Mas o que se vê é que muito, se não a grande maioria, foi achada inscrita no livro da vida. Porque se diz, e se alguém não foi, esse que não foi, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma categoria de pessoas cujos nomes estão no livro da vida e ao serem julgadas foram aprovadas e, portanto, serão salvas. Mas não conforme a filiação. E para que se comprove esses dois grupos distintos,
os salvos pela filiação e os restaurados e restituídos à condição adâmica antes da sua queda. Nós vamos entrar para o capítulo 21 do Apocalipse. Olha aí. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vejo, toda vez que eu leio esse versículo, eu imagino um grande suspiro. Não sei se diz suspiro exatamente, mas é como se diz assim, ó, e vi novos céus e nova terra. Um alívio. Porque levando em conta ou em consideração que a Bíblia é um todo, então é toda uma história de luta, de guerras, de misérias, destruição, até que se diz, finalmente, novos céus e nova terra. É aquele clímax daqueles filmes românticos, que o filme é todo sofrimento, do início ao fim. No final fala, ai, coisa boa, graças a Deus que chegou aqui. Não tem aquele clímax? Então a Bíblia também tem esse clímax de final feliz. A Bíblia não é romântica, mas tem tal desfecho. Final feliz. O bem venceu. Aí diz assim, olha, e vi também a cidade santa, versículo 2, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vem descendo a cidade, ó. A cidade vem descendo. Essa cidade está ataviada aos olhos do profeta, porque aqui é uma visão, e portanto é um símbolo, uma cidade enorme descendo, e diz que ela está adornada como noiva para o seu esposo. O esposo é Cristo, é o Cordeiro. Olha o capítulo 21, versículo 11. O versículo 10. E me transportou em espírito. Não, leiamos o versículo 9 e 10. O 9 primeiro. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então João é convidado para acompanhar o anjo, para que o anjo lhe mostrasse o quê? A noiva, vou te mostrar a noiva. Agora você vai ver a noiva do Cordeiro. Aí o 10 fala, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Quem é a noiva? Aqui. Aqui no texto. Vem e vou te mostrar a noiva, a esposa. E mostrando-me, vi a cidade. Então entenda que essa cidade é a noiva. Todos concordam com isso, né? É a noiva. E se a cidade é a noiva, a cidade não pode ser uma cidade literal, porque a noiva de Cristo é o seu povo redimido. No Antigo e no Novo Testamento. Pastor, mas aqui de cidade ainda fala que tem muros, que tem portas, que tem isso e aquilo. É porque aqui é uma descrição simbólico-profética do povo de Deus glorificado. Como todo o Apocalipse fala de Cristo, mostra um cordeiro. Cristo é um cordeiro? Tem lã, fofinho? Então mostra Cristo ali simbolicamente na figura. São figuras que representam alguma coisa. Algum atributo de Cristo, a obra de Cristo, alguma coisa nesse sentido. Aqui a cidade não é uma cidade, é a noiva. Então essa cidade descendo é o povo de Deus glorificado que descerá dos céus e ficará numa posição intermediária entre o céu e a terra. Vai descendo e ela para num dado momento, porque ela vai ocupar esses ares onde hoje são ocupados por principados e potestades e dominadores, enfim. Agora, olha o que diz no versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Eu pergunto, que nações são estas? Que andarão à luz da cidade. Veja, nós já estamos nos novos céus e na nova terra. Portanto, aqui não tem mais o pecado, aqui não tem mais a morte, aqui tudo já está resolvido.
Aí tem novos céus, nova terra, a cidade que vem descendo até um dado momento, e ela é o povo santo de Deus glorificado, aqueles que foram salvos pelo evangelho da graça, da filiação, se uniram com Deus em vida e natureza, razão porque é dito, eles têm a glória de Deus. Mas aparecem as nações cá embaixo. As nações andarão à luz da cidade. Quem são esses que constituem estas nações? Vocês já perceberam que aqui, no capítulo 21, que já é a eternidade, há tanto a noiva glorificada, quanto nações sobre a terra? E essa distinção entre noiva e povos, nações, geralmente não é feita. Geralmente é ignorada. Então estes, que serão os povos neste reino cá embaixo, essas nações que andarão, são todos aqueles que foram alvos, que foram alvo, né? Alvo, e que foram alcançados pelo evangelho eterno, que temeram a Deus e deram-lhe glória e adoraram o Criador, os de antes e os da grande tribulação. Como o tempo não permite mais, semana que vem nós vamos pegar exatamente o Evangelho do Reino, Apocalipse capítulo 14, e vamos abordá-lo numa perspectiva, buscando lá Mateus capítulo 25, quando fala do julgamento das nações por ocasião da vinda de Cristo, que vai nos trazer novamente para esse lugar aqui. Amém? Vejam bem, todos os que são salvos para a filiação, são salvos porque creram em Jesus Cristo, o Messias. Agora, essa fé no Messias, e fé já por si só diz que é a certeza do que não vê, ela olha em duas direções. Nós somos os que cremos em Jesus na perspectiva como quem olha para trás, para aquele que veio. Só que antes de Cristo, muitos também creram nele, creram naquele que viria. Davi não olhava para o Redentor que viria? Ele não esperava o Messias que havia de vir? Esses que esperaram, olhando por Messias, para aquele que havia de vir, crerem e creram do mesmo modo que nós aqui também olhamos para trás para aquele que veio. É fé para aquele que veio, ou naquele, e fé naquele que havia de vir. Quantos morreram crendo no Messias, ou vindouro ou por vir, são salvos pela graça. Isso. Não, João Batista é salvo. Salvo. Isso quer dizer que... Isso. João Batista, ele é daqueles, né, que não entrou para essa era da graça. Então ele vai até o Jordão. Aí ele se diz o quê? Eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. Eu vim cumprir um papel para preparar esse casamento que vai acontecer entre o noivo e a noiva, aqui nesse reino imediato. Mas isso não significa que ele está fora. Como Abraão, Isaac, Jacó, todos que vieram antes, crendo no Messias, todos os que creram no Messias, um dia estarão lá. Está aqui em Hebreus, vamos ler esse texto, só para responder aqui e nós vamos encerrar. Hebreus capítulo 11, 39 e 40. Ora, todos estes aqui ele acabou de se referir, começando lá em Abel, ele foi traçando uma linhagem daqueles que creram em Cristo, ó, desde Abel. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E por haverem Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles, aqueles que vieram antes, chegaram até aqui, ó. Só que eles não serão aperfeiçoados sem que primeiro nós o sejamos. Se cumpre aquele texto que diz, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Então, mas quando por ocasião da ressurreição, todos eles que morreram na esperança se ajuntarão a nós nessa mesma fé e na mesma experiência de vida com Deus, de natureza com Deus, de glorificação, até porque a Nova Jerusalém, ela tem nos seus fundamentos o nome dos 12 apóstolos, apontando para a era da igreja,
E nas 12 portas o nome das 12 tribos de Israel. Ou seja, inclui-se aqui na Nova Jerusalém, nessa noiva, povos do Antigo e Novo Testamento, que creram em Cristo. Essa questão do evangelho do reino, melhor, do evangelho eterno, é apenas para falar daqueles que não tiveram acesso a esta verdade concernente ao Messias.